verdade, essa obra, quer dizer, ela foi um pouco... Teve assim como princípio básico, né? Eles estabeleceram uma competição entre 2 a 3 arquitetos para resolver o problema do programa desse ateliê de costura, porque ele era um terreno um pouco complicado para resolver o programa, à medida que ele era longo e estreito, né? E de acordo com a prefeitura, você precisaria ter recuos dos dois lados, porque era uma rua, a Manuel Boto com a São Justiniano, e você teria que ter 5 metros de um lado e 4 do outro no mínimo, e o terreno tinha praticamente 8 de, nem 8, tem 7 e pouco de largura. Então, o projeto era difícil de ser, vamos dizer, resolvido nesse sentido. Que é um terreno de esquina, né? É um terreno de esquina e perdia muita área com o recuo. E o recuo de fundo, ele tinha que ser em arco, 5 metros também, né? Que foi onde eu fiz um terraço de ponto de encontro das clientes com a moça da ateliê e tal. Então, esse era um dos parâmetros mais difíceis de resolver o programa dentro desse lote. E quando você fazia, por exemplo, o projeto do segundo pavimento, ficava uma circulação enclausurada. Aí eu acabei decidindo, no partido do projeto, adotar uma passarela aberta em estrutura metálica e madeira para ficar leve a circulação da parte superior, né? E você ter uma integração maior com a parte de baixo, fazendo pé direito duplo e tal, e não ficar aquela sensação de coisa muito fechada, né? Porque era justamente um corredor muito longo se fosse fazer aquilo fechado. E aproveitei chegar com essa passarela na parte da frente do ateliê e aproveitar a vista para o oeste, que é a vista do lado da USP, que tem o pôr do sol, né? Então essa passarela termina no terracinho aberto, que você vai lá para ver o pôr do sol. Um pouco romântico, talvez. Mas foi esse assim um dos pontos de partida do projeto. E depois a gente teve alguns problemas também com relação à volumetria, que eu quis criar, além de criar esse volume do terraço, né, no superior, eu quis criar um volume na lateral da escada para criar um plano de luz, né, para o patamar da escada e ao mesmo tempo um jardim embaixo da escada. E aí tinha o problema do recuo de 4 metros, que a prefeitura não admitiu que eu avançasse com meio metro dessa parede para frente, então eu ficasse nesse trecho da janela 3,5. Aí o que eu fiz foi colar essa parede no chão e inclinar a parede, né? E aí foi aprovado, né? Então aí ficou essa parede inclinada, que ela era para ter sido em aço cortem, mas com a cliente decidiu que tinha que ser pedra canjica, aí ficou pedra canjica, ficou mais pesado e tal, não era todo o conceito, era um pouco diferente, mas a gente tem que jogar conforme a música, né? Porque hoje em dia os clientes, aqui no Brasil o pessoal tem pouco conhecimento de material, né? E lá fora a gente vê que o pessoal arroja mais, mas aqui o pessoal conhece muito pouco, não sabe o que é aço cortem, trabalhar com aço já é uma coisa. Nos Estados Unidos o pessoal usa mais a estrutura metálica e trabalhar com aço, então é mais fácil de você passar mensagem, por exemplo, eu estive conversando lá. E aqui não, aqui é mais difícil esse tipo. Agora está começando um pouquinho mais, né? Mas isso foi uns 3, 4 anos atrás. A metálica ainda era assim, usada com um certo critério, tem o problema do custo que é 20, 80% mais. Então, eu acho que isso justifica na medida da precisão e da rapidez da execução, né? Tanto é que a estrutura era para ser toda metálica e acabou sendo parcialmente concreto e metálica por causa do custo, né? Teve um boom aí no mercado do aço durante a obra, e aí o partido resultou nisso aí, então a gente criou todo esse pé direito duplo, do mezanino, esse jogo de volumetria que resultou no projeto final. E, além de todo esse jogo de volumetria com relação à arquitetura, o que se procurou foi justamente criar uma interrelação entre exterior e interior. Eu acho que o foco do projeto dentro e fora, né, você tem uma amplitude, você tem uma referência de tempo com a vegetação, você tem, porque a vegetação, por vamos dizer, a vegetação ser um elemento vivo, né, ela te traz a experiência de tempo com as estações, a caída da folha, a mudança da tonalidade, a floração e tudo isso. Então eu sempre gosto de enquadrar, né, essa paisagem de fora para dentro, para você poder ter essas referências e ao mesmo tempo
ter uma presença de natureza, porque o homem é natureza e a natureza ali presente sempre é mais agradável, né? Então eu criei nesse recuo dos fundos também essa questão do jardim e fiz uma cobertura transparente e um recorte nessa cobertura, onde eu coloquei uma jabuticabeira, né, para ter justamente essa referência, né, da floração, da frutificação e da interação da pessoa que está usando o espaço com a planta, né? As clientes chegam, vão ver quando está florescendo, aí ela convida para comer jabuticaba, daí ela faz... Então, existe uma certa né, interação entre as pessoas que usam o espaço com o jardim e com as coisas. E depois, nesse mesmo espaço, para criar uma umidificação, também tem uma cortina d'água, né? Que é lá no fundo que tem aquele barulho d'água e tal. Então, também, quando está muito calor, né, isso é bom, porque dá uma umidificada, né? E aquele barulho da água também fica um espaço assim mais agradável, então as pessoas saem para tomar café no terraço e tal. Cria um pequeno oásis, né? Um pequeno oásis e ao mesmo tempo uma interação, né? Um ponto de encontro ali o pessoal às vezes está, por exemplo, experimentando roupa e tal, daí sai para tomar um café, aí o pessoal bate papo ali. O ateliê de costura tem lá mesmo, né? Uma parte de costura ela e tem uma parte que eles compram, ela tem uma parte que é revenda e então ela setorizou a parte superior, né, do ateliê são vestidos de festa e a parte inferior é a parte mais de roupa esportiva, de coisas assim mais descontraídas, né? Então ela tem até uma pessoa que só atende a parte de cima e tal, e aí o pessoal anda na passarela com vestido e tal, e quando tem desfile, né, essa passarela que é o corredor que eu abri, justamente propicia essa coisa do desfile, porque ela faz, quando é a entrada de verão e tal, ela faz desfile. Então, nessa passarela, as manequins que ela contrata saem de lá de cima, passam na passarela, descem a escada, porque a escada é metálica, toda vazada, com guarda-corpo de vidro, né? Então, elas criam toda uma dinâmica. Você criou mesmo um espaço cenográfico ali, né? Muito interessante, na verdade, estratégico. tem toda uma dinâmica que propiciou, né? Propiciou mesmo uma dinâmica. Inclusive, foi a questão de estacionamento, foi uma das outras coisas que foi bastante debatida, que ela queria fazer um subsolo, mas justamente por ter a questão do retorno do carro, ficaria muito difícil de fazer todo um subsolo. Então, a gente acabou fazendo no recuo mesmo o estacionamento e embaixo eu criei uma área para os funcionários, né? Então tem uma área lá de vestiário, tem uma área de depósito também, porque ela tem, por exemplo, essas cadeiras para o desfile, né? Que ela empilha lá embaixo, tem toda uma dinâmica. Pelo menos a gente vê que atendeu, né, aquilo que foi solicitado, então isso é bom. Eles sempre me chamam para ver o jardim e para ver como é que está a dinâmica. Agora elas querem fazer um novo provador de roupa de um outro jeito, então a gente tem uma interação, né, entre o cliente. É bom quando você consegue perpetuar o relacionamento com o cliente, né? Você cria uma dinâmica interessante e um pós-obra também. Sabe? Esse pós-obra eu acho que é muito bom para o arquiteto. Porque na realidade a gente vai aproveitando, né, o espaço como crítica para você melhorar o seu projeto, né? Sempre você vai analisar o projeto que foi feito e fazer um projeto. Então, à medida que existe essa dinâmica, né, essa interação é muito proveitosa para a gente. Eu acho que você consegue acrescentar alguns pontos, né, ver as falhas, etc., do que você propôs e de como ele está sendo apropriado.